Amigos, vocês já viram um fantoche? Aquele que é amarrado por fios e feito para dançar conforme a sua música. Se não, olhem para si mesmos no espelho. Não há nada de errado nisso. A verdade é que todos nós dançamos conforme a música de alguém. Esta é uma verdade amarga. E o que é ainda mais assustador é que as pessoas que nos controlam não são pessoas poderosas como leões, mas sim pessoas comuns como chacais escondidos na pele do leão. Estou certo. Talvez vocês também se identifiquem com isso. Para ser honesto, eu também. Mas vale a pena pensar em uma coisa. Um fantoche é controlado enquanto permanece abaixo, mas e se ele se mover acima ou abaixo do nível da mão? O próprio caçador se tornará a presa. Ou seja, esses chacais também ficarão sob o seu controle. Mas a questão é, como vocês se erguerão? A resposta está na manipulação sombria desses chacais. Entenda as técnicas, proteja-se delas e então as domine. Portanto, se você deseja viver livremente como um leão neste mundo selvagem, assista a este vídeo até o final, pois ele o transformará de uma cabra em um leão. Antes de começarmos, ouça uma frase poderosa: decida hoje, seja sacrificado ou reine. Identificação: os leões são os únicos que restam na Índia, e sua população agora é de apenas 674, enquanto o número de chacais chega aos milhões. Isso deixa uma coisa clara: pessoas verdadeiramente poderosas são muito poucas. Pessoas falsamente poderosas, ou seja, pessoas comuns, existem em abundância. É por isso que você encontrará menos pessoas como leões na vida, mas pessoas pretensiosas serão encontradas em todos os lugares. É muito importante reconhecer esses chacais porque eles têm todo o poder para arruinar sua vida e a vida de sua família. Lembre-se sempre de uma coisa: caminhe com verdade e simplicidade. Mas nunca deixe a cautela de lado. Deixe para lá, ou os maus irão arruinar tudo. Essas pessoas comuns podem ser divididas em 3 tipos principais, que você verá em detalhes, um por um, neste vídeo. Alguns chacais estão perto de você, outros estão longe. Chacais a milhares de quilômetros de distância apenas arruinam sua vida pessoal, enquanto aqueles que estão longe têm o poder de destruir você e toda a sua família. E o terceiro tipo de chacal tem o poder de destruir não apenas sua família, mas o país inteiro. Neste vídeo, você entenderá as técnicas obscuras de manipulação dos chacais, das menos perigosas às mais perigosas, e aprenderá como evitá-las. Vamos começar com os chacais ao seu redor, que você pode chamar de chacais locais. Essas pessoas não medem esforços para arruinar sua vida. Os chacais locais não medem esforços em suas técnicas de manipulação. Primeiro, vamos falar sobre os pais. Não fique com raiva, ouça-me primeiro. Ouça e depois dê sua reação. Os pais frequentemente usam técnicas de psicologia sombrias e que incitam o medo, que nos mantém constantemente amedrontados. Essas técnicas também são usadas por grandes empresas. Mas a diferença é que as empresas fazem isso para seu próprio benefício. E os pais fazem isso para o nosso bem-estar. Veja bem, os pais amam muito seus filhos, por isso eles não querem que nos envolvamos em nenhuma situação que nos cause dor, mas isso não é amor. Isso se chama apego, porque o amor verdadeiro nunca aprisiona ninguém, sempre liberta, como dizem. Tudo que é em excesso é veneno. Esse amor excessivo e superproteção dos pais frequentemente impede que seus filhos se tornem independentes, o que é a receita perfeita para uma vida mediana. Quando eu era criança, ouvi uma história. Um professor colocou uma lagarta na frente de um aluno, que estava prestes a se transformar em borboleta. E disse: alguém deve chamá-la. O professor não as tocou. Os alunos saíram por um tempo. Eles viram a lagarta lutando para romper a pele. Mas um aluno não resistiu e rompeu a pele da lagarta. Quando o professor voltou, disse: agora esta borboleta não poderá voar pelo resto da vida porque não fortaleceu suas asas com sua própria luta.
A moral da história é que nossos pais são como aquele aluno. Eles criam um ambiente seguro e protegido para seus filhos, mas precisam entender que o conforto é o maior inimigo do homem. Ele nos impede de tentar algo novo. Os pais devem amar seus filhos, mas não exagerar, porque esse excesso pode trazer desastre para suas vidas. E você também deve explorar seu verdadeiro potencial sem magoar seus pais. Seja o que for que você faça, mostre a eles seus resultados. Mostre a eles sua paixão ganhando dinheiro. Apresente provas, porque neste mundo, só os resultados importam, meu irmão, pais. Em seguida, vamos falar sobre parentes, e essas pessoas locais da categoria chacal são as mais perigosas. Acredite ou não, todo parente tem um pouco de inveja no fundo. Para eles, seus filhos são sempre os melhores, e os filhos dos outros nem sequer entram na lista deles. Se você for mediano, eles não perderão nenhuma oportunidade de humilhá-lo. Essas pessoas usam seu poder usam a técnica de manipulação da pausa obscura na qual apresentam seu ponto de vista com uma razão lógica. Depois acrescentam porquê e então fazem uma pausa no meio. O efeito disso é que a outra pessoa começa a confiar neles. Agora observe esses parentes chacais. Eles sempre foram especialistas em menosprezar os outros, mas desde que a internet de baixo custo chegou à Índia, seu poder disparou. Os chacais de hoje perceberam que os jovens entendem a linguagem da lógica e da paz, usando essa mesma linguagem, os distraem de seus objetivos. Por exemplo, um tio ou tio materno dá um conselho lógico a um estudante do ensino médio ou superior, dizendo: filho, você deveria cursar engenharia porque engenheiros ganham muito dinheiro. Então, eles fazem uma pausa e dizem: eles têm uma vida estável. Ouvindo essas coisas, os jovens cursam engenharia, mas depois percebem que um engenheiro não passa de um funcionário de empresa. Eles têm que trabalhar de 12 a 14 horas por dia, não ganham o suficiente e a estabilidade se torna um sonho. O descanso é a única coisa que vale a pena. Você já viu como esses chacais arruinaram a carreira e a vida de uma criança? A questão é: a quem devemos dar ouvidos? A resposta é simplesmente: a quem devemos dar ouvidos? Ouça os parentes experientes que deixaram sua marca nessa área. Como disse Chanakya, um burro nunca aprende com a própria experiência. Um ser humano aprende com a própria experiência, e um ser humano inteligente aprende com as experiências dos outros. A experiência é uma professora, mas nem sempre é a sua própria. Aprender com os próprios erros é essencial. Se você tentar aprender com os próprios erros, sua vida será encurtada. Aprenda com as experiências dos outros. A vida ficará muito mais fácil. Agora você decide o que quer ser, um burro, um ser humano ou uma pessoa sábia que aproveita as experiências dos outros. Agora vamos ao terceiro tipo de chacal local, que são os primeiros supostos amigos que você encontra no mundo fora de casa. Mas aqui não estamos falando de verdadeiros amigos, mas de amigos egoístas, que se aproveitam de você em nome da amizade. E amigos egoístas geralmente usam duas técnicas obscuras de manipulação. Primeiro, reciprocidade forçada. Significa que você recebe o que dá. Isso é normal em um relacionamento saudável. Mas amigos egoístas forçam você a fazer isso. Por exemplo, quando precisam da sua ajuda, criam culpa emocional. Lembra do que eu fiz por você? Agora, por uma coisa tão pequena, eles vão negar. Como resultado, você concorda com o que eles dizem, mesmo que não precise. Um verdadeiro amigo não vai abusar de você. Ele falará com respeito mútuo, sem fazer você se sentir culpado. Número 2. Prova social. Amigos tóxicos usam uma técnica perigosa. Eles usam a abordagem: eu gosto de você porque você gosta de mim. E você deveria fazer o mesmo, mesmo que seja um mau hábito, como beber, fumar um cigarro ou tomar uma decisão errada. O resultado é que, na sua busca pela aprovação deles, você arruína o equilíbrio da sua vida. Então, se um amigo egoísta quiser te influenciar a fazer coisas ruins usando a sua influência como prova social, basta dizer esta frase para ele, e depois disso ele não aparecerá mais na sua vida.
Um leão é o único que tem a força para caminhar sozinho. Só as ovelhas seguem a multidão. Continuando com o assunto de amigos, vamos agora falar sobre: estranhos costumam usar uma técnica de manipulação obscura chamada pé na porta. Isso significa simplesmente: primeiro, faça um pequeno pedido, depois um maior. Para manter a coerência, as pessoas concordam com esses pedidos e acabam se metendo em grandes problemas. Estranhos costumam te observar desde o início e então, assim que têm uma chance, se aproximam e agem como você. Você pensa que essa pessoa é igual a você e você é dela. Você acredita em coisas pequenas e grandes. De acordo com a psicologia, gostamos de pessoas que se parecem conosco, ou seja, eu gosto de você. Essa técnica, por que você gosta de mim, também foi mencionada no livro Como Fazer as Pessoas Gostarem de Mim em 90 Segundos. O importante é entender que, se um estranho se aproxima demais, pode ser um sinal de alerta. É melhor se afastar dessas pessoas o mais rápido possível. Geralmente, apenas os estranhos reservados e rudes não representam uma ameaça. Agora, vamos falar sobre seus vizinhos. Você já deve ter percebido que, sempre que há uma comemoração em sua casa, seus vizinhos são os primeiros a chegar. Eles costumam usar essa técnica de psicologia sombria. Digamos que você conseguiu um novo emprego e, para comemorar, seus pais organizaram uma pequena festa, a qual seus vizinhos também comparecerão. Usando essa técnica, os vizinhos podem fazer algo assim: perguntarão: onde você conseguiu o emprego no exterior? Seus pais responderão: não, foi na Índia. Então, os vizinhos dirão: foi em Bangalore. Seus pais responderão: não, foi em Delhi. Então os vizinhos vão perguntar: ah, deve ser uma grande empresa. Os pais vão dizer: ah, não, uma startup. Então os vizinhos vão dizer: ok, uma startup serve. Veja como os vizinhos, contando um pouquinho da verdade, acabaram descobrindo tudo e fazendo os pais se sentirem inferiores. O verdadeiro objetivo deles é fazer você entender o seu valor, porque neste mundo, as pessoas te respeitam de acordo com o seu valor. Alguém disse com razão que uma garota nunca deve contar a idade para ninguém, e um garoto, o seu salário. Agora, finalmente, vamos falar dos pombinhos que você mais esperava. Namorados, namorados ou namoradas. Parceiros tóxicos, muitas vezes bombas de amor. Você não recebe presentes, amor ou atenção. Você anseia completamente pela atenção deles, e eles não se importam. Esses parceiros tóxicos entendem muito bem o problema do custo. Segundo esse problema, a pessoa é incapaz de se desapegar das coisas em que investiu muito tempo e energia. Por exemplo, um fundador sacrifica tudo, até mesmo a família, para salvar sua startup. Um investidor nunca vende uma ação, não importa o quanto ela caia, pensando que um dia ela subirá. Ele pensa que só a venderá no ponto de equilíbrio. Se alguém vai assistir a um filme chato, não se levanta no meio e volta porque sente que precisa pagar o ingresso. Mesmo que perca 2 horas, 1 em cada 10 pessoas perde a coragem. Isso te mostra e te faz decidir romper esse impasse e seguir em frente na vida. Mas os amantes tóxicos são muito astutos. Assim que percebem que você está pensando em seguir em frente, eles começam a bombardear você com demonstrações de afeto e te confundem e te prendem novamente. Ao demonstrarem esses sentimentos contraditórios, eles ferem sua alma. Portanto, se alguém estiver te oferecendo amor de graça, tenha cuidado, caso contrário, essa pessoa arruinará a sua vida. Até agora, você aprendeu sobre os chacais locais e sua psicologia sombria, que pode arruinar sua vida. Mas o próximo tipo de chacal arruína não apenas a sua vida, mas também a da sua família. Eu os chamei de chacais vocais. Chacais vocais são técnicas de psicologia sombria. Chacais vocais podem ser compreendidos pelo C. Eles estão focados em te fazer ser. O primeiro chacal são os criadores. Nem todos os criadores são maus, mas muitos. Além de criativos, alguns são astutos demais,
transformando seu próprio público em tolos. Esses criadores hipócritas inicialmente são completamente autênticos. Mas à medida que experimentam o sucesso, tornam-se cada vez mais corruptos. Eles criam FOMO, medo de ficar de fora, para atrair seu público para coisas ruins, como jogos de azar e o uso de aplicativos. Então, os espectadores, acreditando em suas palavras, perdem tempo, energia e dinheiro. Aqueles que caem nessas armadilhas são principalmente adolescentes que, junto com suas vidas, desperdiçam o dinheiro suado de suas famílias. Esses tipos de criadores são seus verdadeiros inimigos, mas 100 vezes mais perigosos do que eles são aqueles criadores que parecem ser amigos na superfície, mas são inimigos por dentro. Como o querer envenenado em Suryavansham. Esse tipo de criadores de canais do YouTube utilizam efetivamente a técnica de viés de confirmação, que afirma que as pessoas são sempre atraídas por coisas que refletem seus próprios processos de pensamento. Por exemplo, se uma pessoa adora dosa, se você mostrar a ela um cardápio de restaurante, ela primeiro procurará por dosa. Usando essa armadilha mental, os criadores, além dos criadores, as plataformas de mídia social também usam esse viés. Isso não prejudica os criadores, mas destrói a sua vida. Ouvir a mesma narrativa repetidamente limita sua perspectiva e você a ignora sem sequer ouvir o outro lado. Lembre-se, antes da Covid, você considerava os filmes do sul da Índia uma piada, mas depois da pandemia, parou de zombar de Bollywood. Há criadores que prosperam com as migalhas de Bollywood. Através de seus vídeos, expuseram repetidamente o nepotismo em todos os lugares e ignoraram completamente os atores do sul da Índia. Isso ativou o viés de confirmação nas pessoas. Mas durante a pandemia, tudo isso parou e as pessoas descobriram a realidade sombria de Bollywood. Esses criadores hipócritas atuam não apenas no gênero cinematográfico, mas também no nicho geopolítico. Eles exageram um lado da história, mas ignoram completamente o outro. Você pode escrever os nomes desses criadores nos comentários. Para evitar esses criadores, lembre-se disto. Se você perder, deixe-os em paz. Se você ganhar, mantenha-os para sempre. Ou seja, você deve seguir apenas os criadores que te fazem vencer na vida e te ensinam algo novo. Eles falam coisas boas, não aqueles que enganam. Antes de confiar em alguém, saiba que todos têm seus próprios interesses, e a verdade nunca é preto no branco, mas certamente pode ser encontrada na área cinzenta. Vamos em frente, com convicção. Sobre o outro tipo de chacais, que chamamos de celebridades, veja bem, na Índia, apenas duas coisas são muito populares: cricket e filmes. Além disso, na Índia, as pessoas consideram jogadores de cricket e estrelas de cinema como deuses. Esse efeito de transformar a outra pessoa em um deus é chamado de efeito halo, onde os seguidores seguem cegamente suas celebridades. Tirando proveito desse efeito, jogadores de cricket promovem aplicativos de jogos de azar e estrelas de cinema fazem anúncios de gacha. Muitas atrizes não ficam muito atrás nisso. Elas fazem anúncios de produtos nocivos que elas mesmas jamais usariam. Por causa desses anúncios, os seguidores perdem a confiança. E você também perde a confiança. Eles arruinam a vida de uma família. Por exemplo, em Uttar Pradesh, um rapaz de uma aldeia pegou um empréstimo de rúpia 60.000 com o primo para trabalhar, mas perdeu tudo no aplicativo de jogos online do 11. Da mesma forma, em 2020, um jovem chamado Rakesh perdeu rúpia 100.000 no aplicativo do 11. Agora, sua família está sofrendo muito. Tem um amigo criador de conteúdo cujos vídeos você talvez também assista. Não posso dizer o nome dele. Ele me contou que começou a fumar depois de ver Shah Rukh Khan. Seu ator favorito era Shah Rukh Khan. Ele achava Shah Rukh Khan muito estiloso fumando. Ele começou a fumar depois de ver Shah Rukh Khan. Os anúncios de cigarro agora pararam. Antes,
essas pessoas anunciavam cigarros e álcool. Agora, elas anunciam por meio de barriga de aluguel. Eles mudam o nome e anunciam a mesma marca, como fulano de tal, cardamomo, fulano de tal, refrigerante e, finalmente, chegam ao terceiro tipo de propaganda enganosa. As empresas basicamente usam um efeito de enquadramento. Nele, mostram ao público apenas aquilo que facilita a vida das pessoas. Por exemplo, cabelos escuros, brilhantes e bonitos atacam os pontos de dor das mulheres, levando-as a comprá-los. Da mesma forma, muitas pastas de dente são vendidas com a promessa de reduzir pontos de dor. Essas empresas tentam conquistar a confiança das pessoas retratando seus produtos como saudáveis, e são bastante bem-sucedidas nisso. Elas até vestem uma modelo com roupas de médico em seus anúncios, o que faz as pessoas sentirem que têm autoridade, um médico está falando. Mas agora a verdade sobre seus chamados produtos saudáveis foi exposta, e essa verdade veio à tona. Há apenas um criador que você talvez conheça, Food Farmer, que também criou uma música popular. O rótulo dirá Índia. Food Farmer diz que essas grandes multinacionais fabricam produtos na Índia adicionando ingredientes de qualidade inferior, mas vendem produtos de alta qualidade no exterior. Basicamente, os produtos dessas empresas têm ingredientes diferentes na embalagem. À medida que os criadores expõem isso, eles também recebem apoio do governo. Então você viu como criadores, celebridades e empresas destroem sua confiança por meio de suas técnicas de psicologia obscura. Mas agora, todas essas visões são sobre as crianças enfrentando o chacal, que destruirá não apenas você e sua família, mas o país inteiro. Aqueles a quem chamei de chacais terríveis, chacais bandidos terríveis. Técnicas de psicologia, uma história interessante. Vamos entender como funcionam as técnicas de manipulação obscura dessas pessoas perigosas. Era uma vez, dois gatos encontraram um pão. Eles começaram a brigar para comê-lo. Um macaco esperto observou a briga, aproximou-se deles e disse: "Tia gata, não briguem. Eu resolvo o seu problema." Os dois gatos confiaram no macaco e lhe deram o pão. O macaco partiu o pão em 2 pedaços e começou a medi-los na balança. Se um pedaço fosse muito grande, o macaco comia um pouco dele. Então, se o segundo pedaço for muito grande, ele come um pouco também. Dessa forma, o macaco come o pão inteiro e os gatos não ganham nada. Na verdade, o macaco quebrou deliberadamente um lado do pão em excesso, o que desequilibrou a balança, e gradualmente ele comeu o pão inteiro. Essa é a clássica técnica de dividir para governar que os britânicos usaram contra nós, indianos. Usando essa estratégia, eles governaram a Índia por 250 anos. Eles saquearam aproximadamente 45 trilhões de dólares, o que é 15 vezes o PIB anual do Reino Unido hoje. Mesmo hoje, essa técnica de dividir para governar ainda é operada por políticos, e por causa deles, a Índia foi fragmentada em muitos pedaços. Esses políticos estão interessados apenas em dividir o país, seja com base em região, idioma, casta ou religião. Veja o exemplo do idioma. O hindi é quase proibido no sul da Índia e os falantes de hindi são perseguidos. Além de região e idioma, casta e religião também são questões importantes. Religião e política são temas para os políticos. Espalhar ódio entre as pessoas com base em castas e dividi-las é o velho truque deles. Essas táticas estão, na verdade, destruindo a unidade do país. A moral da história é simples: não finja ser um gato e dê pão a um macaco. Façam as pazes entre vocês. Expulsem-nos, mas a questão é, se excluirmos todos de nossas vidas, em quem confiaremos? Na realidade, não é possível excluir todos de nossas vidas. Mas é importante entender as técnicas deles, para não cair em suas armadilhas. Evite aqueles que lhe fazem mal, e fique com aqueles que lhe agregam valor. Antes de me surpreender, curta este vídeo e compartilhe-o nos comentários. Se você curtir, escreva compartilhar, e se não curtir, não compartilhe,
para que eu saiba quem está assistindo e quem não está. Então, no geral, amigos, vocês viram 3 tipos de chacais neste vídeo. Pessoas comuns que controlam vocês com suas técnicas de manipulação obscuras. E vocês continuam dançando conforme a música delas. Esses chacais podem estar ao seu redor, desde o seu entorno imediato até milhares de quilômetros de distância. Nossos pais, parentes, amigos egoístas, vizinhos, estão por aí. A estranhos e parceiros tóxicos. Se falarmos de chacais distantes, eles podem incluir criadores, celebridades, empresas, os políticos mais perigosos. Chacais vão te enganar e te levar na direção certa. Mas as pessoas certas vão te ensinar as coisas certas e te levar na direção certa na vida. E te transformar em uma parte de si. Então, deixo para você decidir o que você quer ser, se você quer ser uma vítima. Ou se você quer governar. A escolha é sua. Uma vez que você tem escolhido se tornar uma parte de si, agora você precisa investir em si mesmo, nas pessoas certas. Neste vídeo, você aprenderá como investir em si mesmo sem perturbar sua vida diária. Finalmente, vocês são incríveis. Continuem lendo. Continuem aprendendo. Continuem crescendo. Obrigado por assistir.